Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Estou aqui para trazer mais uma notícia, dessa vez com o Lacombe, deixando todos os créditos para o canal dele no YouTube. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece na política no Brasil e no mundo. Pessoal, não tá fácil para ninguém. Lacombe aí agora detonando a mídia aqui do Brasil que espalha mentiras, né? Para falar bem a verdade, porque são pouquíssimos jornalistas que você vê falando a verdade sem temer nada, né? Muito difícil. É por isso que eu tô aqui com o meu canal do YouTube trazendo para vocês simplesmente as verdades do que acontece no nosso Brasil e também você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, pessoal. Tem muita coisa acontecendo. O ministro Alexandre de Moraes vai sofrer a Lei Magnitsky e o tarifaço já começou, né, pessoal? 50%. É isso aí, o Trump não está para brincadeira. E se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Brasil e nas relações do Brasil com os Estados Unidos, sobre Eduardo Bolsonaro também, que está lá nos Estados Unidos, Marcos Duval, todo o pessoal aí que apoia a causa da nossa pátria, a causa de um Brasil livre. Se inscreve no canal, deixa o seu like aí que vai me ajudar demais e bora pro conteúdo. Talvez fosse preciso fazer uma grande campanha nacional, pichar o país inteiro com a frase "liberdade não se fatia", ou todos têm ou ninguém tem. Espalhar cartazes pelas ruas, fazer campanha no rádio, na televisão, nos jornais, portais de notícias, nas redes sociais. Talvez fosse preciso sacudir cada maluco que ainda está por aí apoiando uma tirania para salvar a democracia. Olhar nos olhos de cada um e falar em tom firme, em voz alta: chega, não há país livre se apenas um lado pode existir, se apenas um grupo pode defender suas ideias, emitir suas opiniões. E os jornalistas desorientados fariam fila, uma fila quilométrica, para passar por esse exorcismo. A turma da imprensa, que desistiu de ser imprensa, já não está tão fagueira com Alexandre de Moraes. Demorou muito para que abrisse ligeiramente um dos olhos. O outro continua cerrado e sem perspectiva de abertura mínima. A pouca luz que os jornalistas desgarrados de sua profissão percebem ilumina, por enquanto, apenas o seu mundinho. Poxa, a censura chegou àqueles que sempre foram tão fiéis ao todo-poderoso Moraes. Eles estão por aí, em veículos tradicionais de comunicação, e sempre fizeram questão de não ver nada de anormal nos inquéritos ilegais e intermináveis do ministro, na perseguição implacável contra os conservadores. A turma da imprensa aprendeu com o dono do STF a tratá-los como extremistas, radicais, nazistas, fascistas, terroristas, golpistas, gente da pior espécie. Censurar Jair Bolsonaro, tirar dele suas redes sociais, aplicar contra ele uma série de medidas cautelares absurdas. Isso foi, de certa forma, aceito de bom grado pelos jornalistas, que formam o suprassumo da inteligência. Até que veio o aviso: ninguém pode veicular falas, depoimentos, discursos, entrevistas do ex-presidente. A turma entendeu que a medida era um ataque à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, era censura prévia. E imediatamente passou a se perguntar o que havia feito para merecer tal castigo. Toda a devoção ao tirano Alexandre de Moraes, que a revista Veja chegou a tratar numa capa como a muralha em defesa da democracia, tinha sido, de repente, ignorada. A imprensa fajuta passou a defender o que considera a sua liberdade particular, que, obviamente, não é liberdade, nunca foi. E agora faz editoriais em telejornais, análises em programas jornalísticos, escreve artigos de opinião em jornais, em portais de notícias, afirmando o seguinte: Moraes não respeita a Constituição, impondo censura e censura prévia. Proibir a entrevista é indevido e inoportuno. Supremo não pode atropelar direitos fundamentais como a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. A imprensa deve ser livre e não pode trabalhar sob cerceamento.
É um caso escandaloso de censura. O Supremo, convencido de que salvou a democracia, se acha em condições de fazer o que quiser. É um perigo ter uma instituição que é a última palavra em tudo, exorbitando das suas prerrogativas. A imprensa não tinha desistido de ser imprensa? Só agora percebeu que temos um estado de exceção no Brasil? Só porque esbarraram nela? Não ouviu falar da censura contra o Antagonista, a revista Cruzoé, a Brasil Paralelo, o Terça Livre, os jornalistas Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, a Gazeta do Povo, a Revista Oeste, a Jovem Pan, a revista Timeline? Daria para encher algumas páginas com todos os que foram e são perseguidos pela tirania do judiciário, enquanto a imprensa, que se acha dona da verdade, atua em delírios durante um sono profundo. Na verdade, essa gosma de jornalistas não acreditava mesmo que Alexandre de Moraes era um grande defensor da democracia, mas ele atuava contra inimigos comuns seus com a gangue da caneta torta. Para se dar conta de que os jornalistas espúrios sabiam que Moraes era um tirano, um rasgador da Constituição, basta verificar a quantidade de artigos e editoriais que difundiram o seguinte pedido ao ministro: agora que a democracia foi salva, que Bolsonaro foi derrotado, é hora de voltar a cumprir as leis. Sim, esse muco das notícias defendeu a tirania como forma de restabelecer a democracia e arrastou nessa os incautos, os ingênuos, os ignorantes. Meus coleguinhas estão esperneando, querendo de volta a sua fatia de liberdade, algo que jamais existirá, para fingir que está tudo bem no Brasil. Abram os olhos de uma vez, os ouvidos, busquem o exorcismo, porque nunca será livre a imprensa que não tem humildade, que não tem compromisso com os fatos, com a busca pela verdade. Nunca será livre a imprensa que é refém dos seus próprios interesses. É isso aí, pessoal. Essa aí foi as verdades que o Lacombe disse. Vou deixar aqui ainda com vocês mais uma notícia aqui do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro critica Tarcísio e Ratinho Júnior por não defenderem a anistia. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, criticou hoje os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, e do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, por defenderem negociação contra o tarifaço americano, sem citar a possibilidade de anistia ao que ele chama de presos políticos, que aconteceu. O deputado criticou o governador de São Paulo no X, antigo Twitter, por demonstrar preocupação com a tarifa de 50%. Eduardo também acusou Tarcísio de enganar a população. Desconfie de quem se mostra preocupado com a tarifa Moraes, e não fala dos presos políticos ou crise institucional, ignorando a carta do Trump que expressa na solução de problema. Estão te enganando, jogando para a plateia e prolongando o sofrimento de quem diz defender. Realmente, pessoal, cada vez mais nós estamos aí está acontecendo revelações, né? Nada fica escondido para sempre, né? Sempre uma hora vai aparecer a verdade. E realmente agora está aparecendo, né? Pessoas que antes a gente achava que defendiam a verdade, já não defendem mais. E pessoas que antes estavam com os olhos tampados, agora estão com os olhos abertos para a verdade. Mas é isso aí, pessoal. Mais uma vez eu peço para vocês, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, deixem o seu like e comentem nesse vídeo. Pessoal, é muito importante que vocês divulguem também esse conteúdo, compartilhem com outras pessoas, não só para o crescimento do meu canal, mas também para que mais pessoas saibam da verdade. Valeu e até o próximo vídeo.